Nós estamos muito contentes por você ter aceitado o convite das Testemunhas de Jeová para essa ocasião especial, tão importante, a celebração da morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas em algum momento, quando você recebeu este convite, você talvez deve ter se perguntado: que estranho, por que relembrar o dia da morte de Jesus? Jesus sempre foi uma pessoa tão boa, tão amorosa, não faz muito sentido relembrar o dia da morte dele. Mas a sua presença hoje aqui, a nossa presença hoje aqui, é para mostrar gratidão. Gratidão e obediência. Na verdade, foi Jesus quem ordenou que todo aquele que depositasse fé no valor do seu sacrifício deveria todo ano mostrar gratidão pelo que ele e seu pai Jeová fizeram por nós. Há quase 2000 anos atrás, neste mesmo dia, Jesus estava dando a sua vida humana, como sacrifício em nosso benefício. Então, irmãos e amigos presentes, essa data indefinitiva não mais poderia passar em branco. Foi o próprio Jesus Cristo quem disse: persistam em fazer isso em minha memória. E hoje, estamos nos juntando a outras milhões de pessoas no mundo todo que estão mostrando obediência a esta ordem, ao que Jesus disse. E a sua presença hoje aqui é como se você estivesse dizendo: muito obrigado, Jeová. Muito obrigado, Senhor Jesus Cristo, por aquilo que vocês fizeram por toda a humanidade. E esta reunião ela é tão importante que só no ano que passou, o ano de 2019, estiveram presentes 20.919.041 pessoas. E nós sabemos que talvez não tenha sido nada fácil para você ter vindo hoje aqui. Temos aqui chefes de família, donas de casa, crianças, jovens, idosos. Vocês podem ter certeza que a sua presença tem deixado o coração de Jeová e de Cristo muito felizes. Eles estão muito contentes com esta forma de agradecimento. Mas quando Deus criou Adão e Eva, o primeiro homem e a primeira mulher, Deus os fez para viverem para sempre. Imagine, nunca jamais morrer, viver para sempre. Mas havia uma condição. Jeová disse que eles precisavam ser obedientes. Precisavam ser obedientes a Deus. Mas será que Deus estava pedindo algo extraordinário? Algo fora do alcance dos perfeitos Adão e Eva poderem fazer? Claro que não. Você não concorda que um pai amoroso, uma mãe bondosa, merece a obediência dos seus filhos? Jeová Deus é o Criador. Foi Ele quem criou Adão e Eva. Então Ele também merecia essa obediência. Jeová não estava pedindo nada além do que era direito dele, como um pai, como um verdadeiro pai. Mas, infelizmente, Adão e Eva não pensaram dessa forma. Por escolha própria, desobedeceram a Deus e perderam o direito de viverem para sempre. Daquele dia em diante, Adão e Eva se tornaram pessoas imperfeitas e entraram num triste processo. O processo do envelhecimento, da doença e, por fim, da morte. Mas o pior, eles transmitiram isso, o pecado, a morte, o envelhecimento, para toda a humanidade. Veja como a Bíblia comprova isso. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 5, o versículo 12. É por isso que, assim como por meio de um só homem o pecado entrou no mundo, e a morte por meio do pecado, e desse modo a morte se espalhou por toda a humanidade, porque todos haviam pecado. Então uma coisa precisa ficar bem clara. Quando uma pessoa adoece, quando uma pessoa envelhece e por fim morre,
a culpa não é de Jeová. Deus não é o culpado por isso. Isto é resultado da desobediência dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Infelizmente, esta é a herança que eles deixaram para todos nós. E não importa. Não importa a cor, a raça, a língua, o local onde a pessoa vive, sua condição econômica. Não importa. Todos nós adoecemos, envelhecemos e, por fim, morremos. Esta é a péssima herança. É a péssima herança que eles deixaram para nós, que pode ser comparada com uma grande dívida que a humanidade herdou. Mas então tem uma pergunta. Como que nós, descendentes de Adão, poderíamos pagar essa dívida e recuperar a vida eterna? Pense um pouco. Adão e Eva pecaram contra Deus. Então a dívida precisava ser paga a Deus. Mas Jeová é um Deus justo. E ele exigia que os descendentes ou filhos de Adão, ou seja, nós, pagássemos a ele o equivalente, ou o mesmo que Adão perdeu. Uma vida humana perfeita como pagamento. Será que alguém, dentre a humanidade, poderia se oferecer para pagar essa dívida? Não. Infelizmente, não. Por um simples motivo. Não somos equivalentes. A nossa vida imperfeita não é igual à que Adão perdeu. Se fôssemos colocar numa balança Adão de um lado e qualquer pessoa da humanidade no outro lado da balança, ficaria desigual, porque nós somos imperfeitos e Adão era perfeito quando pecou contra Deus. Foi aí que entrou o grande amor por parte de Jeová e do seu Filho Jesus Cristo por nós. Eles viram a nossa impossibilidade, a nossa carência, e decidiram pagar essa dívida por nós. Mas não pense que isso era algo fácil, algo simples. Jesus Cristo vivia nos céus, ao lado do seu Pai, como um anjo, mas ele teve que descer aqui para a terra, nascer como um ser humano e precisou, ao longo da vida, ser obediente e não pecar em nenhum momento. Aí, no momento certo, ele de forma voluntária entregou sua vida perfeita, igualzinha, exatamente igual a que Adão perdeu no momento do pecado. Jesus, então, pagava a nossa dívida com a sua própria morte. Veja como a Bíblia comprova isso também. Convido a você a abrir a Bíblia no livro de Romanos, capítulo 5, o versículo 19. Pois, assim como por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos serão feitos justos. Você percebeu? A Bíblia deixa claro que agora todos nós podemos ser considerados justos aos olhos de Deus, dignos de poder viver para sempre, porque a dívida foi paga. A dívida foi paga através do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Você entendeu agora por que estamos aqui nessa noite? Por que estamos mostrando tamanha gratidão, tamanha obediência? Mas muitos se perguntam, se agora eu posso ter vida eterna, onde eu irei viver? No céu ou na terra? A Bíblia diz que para aqueles que realmente têm fé no sacrifício de Cristo, Deus dá duas boas esperanças. Na verdade, duas maravilhosas esperanças. A primeira é para um número pequeno, limitado de pessoas poderem viver nos céus. E a segunda esperança é para uma grande multidão de pessoas poderem viver para sempre num paraíso aqui mesmo na terra.
da forma que Deus sempre intencionou para toda a humanidade. Onde você irá viver? No céu ou na terra? Vamos pensar um pouco. Quem pagou a nossa dívida foi Deus, junto com seu Filho Jesus Cristo. Então, o direito é dele, de Deus, de escolher quem vai viver no céu e quem viverá aqui na terra. Essa escolha não é nossa, é dele. E a Bíblia também comprova isso. Abra sua Bíblia, por favor, agora, no livro bíblico de Romanos, capítulo 9, o versículo 16. De modo que isso não depende da vontade da pessoa ou do seu esforço, mas de Deus, que tem misericórdia. Percebeu? É Jeová quem escolhe. Não é uma questão de preferência pessoal. Eu quero viver no céu ou eu quero viver na terra. A escolha é de Deus. Mas se Deus fez nós humanos para vivermos aqui na terra, por que será que Deus escolheria um grupo limitado para viver lá no céu, perto dele e do seu Filho Jesus Cristo? Quando Jesus estava aqui na terra, ele nos ensinou a linda oração do Pai Nosso. E você se lembra, nessa oração Jesus disse assim: venha a nós o vosso reino. Jesus falou sobre um reino, nos ensinou a pedir um reino de Deus. E todo reino precisa de um rei. E Deus escolheu Jesus Cristo para ser rei desse reino, para viver lá no céu, um reino que seria estabelecido no céu. E Jesus não vai governar sozinho, como nenhum rei governa. Todo rei tem ajudantes, pessoas que o auxiliam, que o ajudam. Então, Jeová estabeleceu um número limitado de pessoas que seriam escolhidas daqui da terra para serem ajudantes do Cordeiro Jesus Cristo lá nos céus. Veja como a Bíblia também comprova isto. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Apocalipse, capítulo 14, o versículo 1. Vamos ler juntos. Então, vi o Cordeiro em pé no Monte Sião, e com ele 144.000, que têm o nome dele e o nome do seu pai escritos na testa. Percebeu? Somente 144.000 pessoas vão governar junto com Cristo nos céus. Mas vão governar ou reinar sobre quem? Todo reino tem súditos, governa sobre alguém. Aí que entra a segunda esperança que Deus nos dá: viver para sempre aqui na terra. Então, Jesus e os 144.000 reinarão sobre os escolhidos por Deus para viverem aqui na terra. Veja que promessa maravilhosa o livro bíblico de Salmo 37, verso 29, nos dá aqui. Vamos ler juntos, por favor. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Percebeu? A Bíblia diz que os justos viverão para sempre. Ou seja, Deus não determinou um número exato de pessoas que viverão na terra. Deus disse, os justos. Na verdade, Jeová gostaria que todas as pessoas, toda a humanidade fosse salva. Mas o livro bíblico de Apocalipse 7, 29, diz que será uma grande multidão de pessoas. E aí, aqui na terra, debaixo do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, a vida será completamente diferente da que temos hoje. Porque a terra inteira será transformada num lindo paraíso. E Jesus vai fazer um milagre extraordinário. Ele vai desfazer todo o mal que o pecado de Adão causou à humanidade. Então, se tivermos plena fé no sacrifício de Cristo, todos nós
poderemos fazer parte deste grande projeto de Deus, que todos os no céu e todos os na terra sejam uma só família, debaixo de um só governo, cujo rei é nosso Senhor Jesus Cristo. Jeová Deus quer que você que está aqui presente hoje, faça parte disso. Você deve ter reparado que temos aqui uma mesa com pão e vinho. O pão, ele representa o corpo sem pecado que Jesus Cristo ofereceu. E o vinho representa o seu sangue, o sangue que Jesus Cristo derramou em nosso benefício. Quem no dia de hoje, quem nesta reunião de hoje, está autorizado por Deus para comer e beber desses emblemas? Somente aqueles que foram previamente escolhidos por Deus para viverem nos céus e reinarem com Cristo lá. E como a pessoa sabe disso? A Bíblia também responde. A Bíblia deixa claro como a pessoa sabe se foi escolhida por Deus para viver nos céus. Novamente, eu convido você. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Romanos, capítulo 8, o versículo 16. O próprio Espírito dá testemunho com o nosso espírito de que somos filhos de Deus. Percebeu? Deus usa seu Espírito Santo para informar a pessoa que ela foi escolhida para viver nos céus. Mas isso não significa que a pessoa tenha uma visão ou escute alguma voz dizendo para ela: você é o escolhido. Isso não acontece, em absoluto. Na verdade, o Espírito de Deus atua na mente destas pessoas e reorganiza a sua maneira de pensar, de modo que o desejo, os pensamentos dessa pessoa passam a ser servir a Deus nos céus junto com Cristo. Somente estes, por terem certeza da sua esperança, de forma discreta, comem e bebem do vinho. É parecido ao que acontece num casamento. Apenas o noivo e a noiva fazem um voto de casamento. Os demais convidados, ou demais presentes, apenas respeitam a cerimônia, mas não participam dos votos. Então, nós que desejamos viver para sempre numa terra transformada, num lindo paraíso, hoje, apenas de forma respeitosa, passaremos o pão e o vinho para a pessoa ao nosso lado, refletindo o nosso respeito e toda a nossa gratidão por essa ocasião. Então, vamos seguir agora exatamente as instruções que Jesus deixou para a celebração da sua morte. Eu gostaria agora de falar um pouco com você, irmão e irmã testemunha de Jeová. Você já vem servindo a Jeová, talvez já por longos anos, mas devido às pressões do mundo à nossa volta, esse mundo difícil que vivemos, muitas vezes você se sente talvez cansado e ansioso pelo grande dia de Jeová e pelas bênçãos do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas, irmãos, estamos na reta final. Não é hora de desistirmos. Precisamos nos manter firmes. Mais do que nunca, precisamos cultivar a paciência e nos envolvermos completamente com Jeová e com a sua organização. Você sabe, nós adoramos um Deus que não mente. Jeová é um Deus justo e nunca mente. Ele vai cumprir o que prometeu. Viver para sempre aqui na terra. Nada vai mudar isso. Foi Jeová quem disse. Então, todo o nosso trabalho árduo, toda a nossa perseverança será recompensada. Jeová vai nos agraciar com um lindo paraíso. E que dizer de você, que talvez está se sentindo um tanto desanimado? Talvez já faz algum tempo que você não assiste às reuniões e nem se associa com o povo que você ama. Mas se você está aqui, é porque você ama Jeová.
e você tem fé no sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, por que não toma o dia de hoje, o dia da celebração? Que este dia seja um marco na sua vida para retornar a Jeová e para a sua verdadeira família espiritual, seus irmãos e irmãs que estão aqui te esperando. E quanto a você, que veio nos visitar pela primeira vez? Novamente, nós queremos dizer nosso muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite. Como testemunhas de Jeová, nós confiamos plenamente que em breve essa terra será transformada num lindo paraíso. E nós queremos você conosco. Graças ao sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, você também pode desenvolver uma linda amizade com o nosso Pai Celestial. Na verdade, Jeová anseia que você seja um grande amigo dele. E você pode fazer seus esforços, porque Jeová vai abençoá-lo. Aí, o seu sentimento será como os descritos aqui, no livro bíblico de 2 aos Coríntios, capítulo 5, os versículos 14 e 15. Vamos ler juntos? Pois o amor do Cristo nos impele, porque nós concluímos o seguinte: um só homem morreu por todos de fato. Todos tinham morrido. Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivessem mais para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e foi levantado. Quanto mais você conhecer a Deus, cujo nome é Jeová, quanto mais você conhecer seu Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, maior será o seu amor por eles. Com certeza, foi muito bom relembrarmos no dia de hoje o que Jeová e o que seu Filho Jesus Cristo fizeram por nós, não é mesmo? Os dias e a semana irão passar, mas não deixe de pensar no grande amor que Jeová demonstrou por você. Caso você esteja acordado hoje, à meia-noite, lembre-se que há quase 2000 anos, perto dessa hora, Jesus estava sendo preso, espancado e torturado. Amanhã, quando você acordar e for tomar seu café da manhã, lá por volta talvez das 9 horas, lembre-se, Jesus estava sendo pregado numa estaca de tortura. E quando você parar para almoçar por volta do meio-dia, também lembre-se, Jesus continuava ali, pregado numa estaca, mas algo milagroso aconteceu. A terra foi coberta por uma grande escuridão. E aí, às 3 horas da tarde, lembre-se, Jesus deu o seu último suspiro, pagando em definitivo a nossa dívida. Então, que continuemos a mostrar a devida gratidão pelo que Jeová e seu Filho Jesus Cristo fizeram por nós. Faça valer o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo na sua vida. Que no seu caso, Jesus não tenha morrido por nada.